Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo e eu resolvi gravar um vídeo aqui respondendo em vídeo as perguntas que vocês me enviaram na caixinha do Instagram ontem, sábado. Eu abri uma caixinha para responder perguntas mais pessoais. E aí vocês fizeram muitas perguntas, eu achei muito divertido responder e achei que seria legal gravar um vídeo para fazer um apanhadão e postar aqui no YouTube também, porque tem algumas novidades, algumas coisas estão acontecendo na minha vida e que vocês podem ter curiosidade de saber, então ter um registro disso em vídeo é legal para marcar esse momento. Então, de tempos em tempos, eu acho bacana ter um vídeo aqui respondendo as perguntas de vocês. E aí eu tô aqui com o meu celular e vou abrir as perguntas da caixinha para ir respondendo para vocês, gente. Então, bora lá. Muito bem, começando aqui. Basicamente, assim, muitas pessoas me perguntaram se eu tô bem, se eu tô feliz, como estão as coisas, meu estado de humor de modo geral. Então, eu vou resumir em uma única pergunta isso, né? Como é que tá minha perna, como que eu tô, né, fazendo com relação a isso por aqui. Então, a primeira coisa que eu quero responder para vocês, sim, gente, estou feliz, estou super bem, assim, é uma oportunidade profissional muito legal estar aqui na Alemanha, já vou falar mais sobre isso, que tem outras perguntas que vocês fizeram a respeito, que eu vou falar também. Mas, assim, eu fico com muita saudade, né, do Paul, fico com saudade dos doguinhos, fico com saudade da minha casa, do meu apartamento, da minha rotina. Agora que eu tinha ficado um tempo curtindo mais o apartamento e a gente já tinha retomado ali a rotina de volta às aulas do Paul, tudo, eu já estava conseguindo ter uma rotina legal de alimentação e de trabalho. Então, para mim, assim, essa viagem agora, claro que sempre é muito empolgante viajar, mas foi uma viagem que eu fiquei saudosa, que eu fiquei assim, ai, poxa vida, agora que a rotina estava caminhando aqui, lá vou eu viajar de novo. Mas tô bem, tô super feliz também. E é isso, tenho outras perguntas para responder a respeito. Sobre a minha perna. Minha perna tá ok, tô andando normal. Eu tô um pouco, por eu não ter feito atividade física nesses últimos meses, por conta da recuperação da perna quebrada, eu tô meio fora de forma. E aqui anda-se muito, muito. Então, eu ando bastante, daí eu fico com dor nas costas, fico com dor na panturrilha, fico com dor na perna. Eu já nem sei se é da cirurgia ou se é uma dor normal que eu sentiria no joelho ou coisas do tipo. Mas com relação à perna, tô super bem, já tô andando rápido, como eu sempre andei, tô conseguindo fazer tudo, assim. Agora, recentemente, que eu tô conseguindo fazer umas peripécias maiores, tipo agachar, que eu não conseguia agachar para, por exemplo, amarrar o cadarço da bota ou do sapato na rua. Então, eu consigo agachar agora, eu já tô conseguindo fazer isso sem sentir tanto a perna, sabe? Mas então, assim, tô bem com relação a isso, a minha perna já tá bem recuperada. Bom, muitas pessoas me perguntaram sobre férias e como que eu fiz esse planejamento para sair de férias e o que que eu estou fazendo aqui na Alemanha. Acho que eu vou começar respondendo essa pergunta que vai desencadear a resposta de muitas outras, né? Então, para quem não sabe, estou na Alemanha, eu recém cheguei aqui, eu vim para cá para fazer uma outra parte da minha pesquisa do doutorado. Eu vou trabalhar essencialmente no Museu do Trabalho em Hamburgo, fazendo uma visita técnica, fichamentos na biblioteca, uma série de coisas lá. Isso eu já deveria ter feito desde a primeira vez que eu vim para a Alemanha, porém, como eu tive o acidente, eu tive que voltar antes e acabei não conseguindo cumprir esse cronograma. O que acontece é que o que eu deveria ter feito mesmo, assim, para essa pesquisa como um todo, era ficar muitos meses aqui para fazer uma série de atividades acadêmicas e de pesquisa. Como eu não tinha possibilidade de ficar vários meses corridos por conta, né, do meu filho e tudo mais, eu dividi essa viagem em vários momentos. Então, eu perguntei para minha professora se eu poderia, por exemplo, ficar 2 meses, daí eu fazia um tanto, depois eu vinha mais um mês, fazia um tanto e tal. Ela falou que sim, mas a faculdade bancaria apenas uma passagem de ida e volta, e daí as outras, se eu quisesse, eu faria por conta. Como eu tive o acidente, né, não teve muita escolha nesse caso, então eu voltei para cá de novo em setembro, fiz algumas coisas, e aí surgiu essa necessidade do Museu do Trabalho também, então voltei agora para fazer esse trabalho em Hamburgo. Tá? Então foi isso que eu vim fazer aqui. Plus, aproveitei que estaria viajando e me programei para tirar uma semana de férias, porque de novembro até o final de janeiro é temporada de organização, assim, todo mundo quer se organizar, quer se planejar para o ano novo, então, antes desse período eu costumo tirar um tempinho de férias, eu faço a minha Think Week lá, vou para a praia, fico pensando na vida, faço meus planejamentos todos, aí volto, trabalho, não tenho recesso no final do ano,
E aí, quando acaba essa etapa, aí eu tiro uma semaninha de férias para realmente descansar antes de voltar aí ao trabalho normal. Essa semana foi a semana passada, já passou, então já estou aqui gravando, fazendo tudo isso de novo, e foi muito bom. E a gente foi para Nuremberg, que é uma cidade que tem aqui no estado da Baviera, na Alemanha, e que é uma cidade muito legal, adorei ir para lá. Eu pretendo gravar alguns vídeos para vocês mostrando algumas coisas. Por exemplo, eu visitei o castelo da Faber-Castell, foi muito emocionante, fiquei feliz de ter ido. Também fui visitar vários locais históricos assim relacionados à Segunda Guerra, e eu fiquei bastante reflexiva, até meio na bad um dos dias lá, e eu fiz uma postagem no Insta falando um pouco sobre isso, que tem a ver com produtividade, tem a ver com esse trabalho tudo aqui, e eu quero gravar um vídeo sobre isso. Já fiz o roteiro, vai entrar aí talvez essa semana, se tudo der certo. E aí, outro motivo de ter vindo para a Alemanha também, gente, é que eu comentei com vocês já em outros vídeos por aqui que eu estava em um novo relacionamento e tal. Então, sim, meu namorado mora aqui na Alemanha, então vim para cá para ficar esse tempinho com ele, tá sendo muito bom. E daí a gente foi para Nuremberg, foi super gostoso, ele conseguiu tirar uns dias também, foi bem legal. Aí outra pergunta que surgiu foi se eu faço algum tipo de planejamento específico quando eu volto de férias. E eu achei que isso seria legal de gravar, porque vocês não estão de férias, talvez alguém esteja, né, é provável, mas vocês estão aí no feriado de carnaval. E aí muitas pessoas, eu sei que trabalham no carnaval, mas muitas pessoas estão de recesso, estão aí, né, descansando e tudo mais, e aí depois de uma semaninha vão voltar ao trabalho, ou muitas pessoas começam de verdade o ritmo depois do carnaval, a gente estava comendo no Brasil, né, e aí podem se beneficiar dessas dicas, assim. Então, como voltar desse período de recesso? E aí, como que eu fiz para voltar das férias? O que eu sempre gosto de fazer é, pelo menos no primeiro dia, quando eu volto, é dedicar o dia para me atualizar. Então, assim, revisar e-mails, ver o que ficou de mensagens, ver o que tem de pendência, alguma coisa que está dependendo muito de mim. É legal fazer também uma revisão de projetos, pensar aí nos próximos planejamentos, fazer um follow-up, cobrar quem tem que cobrar de coisas que estão pendentes. Então eu gosto de fazer isso no primeiro dia da semana assim que eu volto. Então eu já me programei para na segunda-feira cuidar essencialmente disso. O fato é que eu não me aguento, né? Então na sexta-feira, voltando do trem mesmo, eu já fiz uma revisão dos meus projetos e foi muito bom fazer essa revisão. Aí na segunda eu só meio que atualizo no programa que eu uso, né, para projetos e tal, e faço esse follow-up. Mas foi ótimo fazer essa revisão, porque eu também fiquei feliz pelo fato de que em menos de um mês e meio de ano já muitos projetos andaram, já finalizei alguns projetos, então às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente faz muita coisa e acaba não concluindo nada. No meu caso, pelo menos, eu sempre fico com essa sensação, mas revisar os projetos me dá esse senso de, nossa, eu fiz muita coisa, como foi bom. Então é isso que eu costumo fazer, e é o que eu costumo recomendar quando você fica muito tempo em recesso, aí depende muito da quantidade, o volume de mensagens e e-mails que você tem. Pode ser que você queira reservar 2, 3 dias, uma semana para fazer essa revisão, né, essa atualização, depende muito realmente. Uma coisa que eu procuro sempre fazer, e se for possível eu recomendo que você faça, é não agendar reuniões na semana que você volta de recesso. Porque geralmente tem tanta coisa para se atualizar, a não ser que sejam reuniões de atualização. Aí tudo bem, né? Aquelas reuniões que a gente faz para ver como está o andamento das coisas e tal. Mas tirando isso, não agendar outros tipos de reuniões para não sobrecarregar a sua semana, porque você já vai ter bastante coisa aí para fazer, para se atualizar. Enfim. A pergunta que fizeram bastante é se eu penso em morar na Alemanha há mais tempo, além da pesquisa, ou durante o doutorado, ou depois do doutorado, e coisas do tipo. E o que eu respondi, né, e vou repetir aqui para vocês, explicando em vídeo, é que, bom, obviamente esse assunto passou muito pela minha cabeça, essa dúvida, né, no último ano, assim, essa questão como um todo. Eu sempre achei muito boa a ideia de morar fora. No entanto, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, que moram fora, e assistido muitos vídeos de estudantes, conversado com muitos colegas pesquisadores, etcétera. E uma coisa assim, não é é não é glamuroso como parece, sabe, assim, é claro que morar fora tem N vantagens de oportunidades profissionais, a questão da segurança, que não tem nem o que falar, né, dependendo obviamente do país que você vai. A experiência que você tem morando em outro país é incrível, impagável, assim, mas
O fato é que também tem muita coisa ruim, né? Ser imigrante não é fácil, você tem que começar tudo de novo, aprender como mexe com documentos, tudo de novo, é um idioma diferente, você não é nativo, então, sabe, tem muita coisa esquisita acontecendo no mundo hoje, né? Muitos movimentos aí de extrema-direita ressurgindo e pessoas vindo com violência para cima de imigrantes e tal, isso tem acontecido bastante na Europa. Dá um pouco de medo, assim, sabe? E fora que ficar longe das pessoas, né, meus amigos, minha família, das pessoas que eu gosto, sei lá, eu acho difícil, sabe? Eu acho difícil. E assim, para mim, não faz sentido eu pensar, por exemplo, hoje morar fora, sendo que meu filho está no Brasil, minha família está no Brasil, eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho um doutorado que eu tenho que terminar, vou terminar em 2025. Eu tenho minha casa no Brasil, então assim, não faz sentido para mim nesse momento. O que para mim faz sentido nesse momento é aproveitar essas oportunidades todas que estão surgindo. Então eu fico muito contente de. Eu estava falando hoje aqui com o meu namorado, falando assim, acho que eu me tornei realmente a nômade digital, né? Tipo, o termo de 10 anos atrás, mas porque eu acho que eu me tornei essa pessoa, sabe? Que eu tenho um estilo de trabalho, que eu consigo trabalhar de qualquer lugar e que me permite bancar esse estilo de vida. Então, eu consigo viajar, consigo fazer as coisas, eu vou pesquisar em universidades, em museu, em tudo quanto é lugar diferente, assim, consigo viajar e manter o meu trabalho como autônoma, né? Então, assim, se eu estivesse trabalhando talvez CLT numa empresa, talvez eu não tivesse essa flexibilidade, a não ser que essa fosse a essência do meu trabalho, né? Eu talvez como pesquisador em uma universidade, coisa do tipo. Mas enfim, então o estilo de vida que eu tenho hoje permite que eu viaje muito. E eu tenho muitas viagens para fazer esse ano e isso não quer dizer, tipo, o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu tenho que mudar para cá, entende? Eu acho que é uma mudança, assim, é uma coisa maior. Não descarte essa possibilidade em algum momento, depende essencialmente do Paul. Eu não vou, né, tirar o Paul lá, né, da família dele e do lugar dele, etc. Mas ele já manifestou interesse em fazer intercâmbio, é provável que ele queira fazer o ensino médio fora do país, então eu estou trabalhando e ralando para conseguir realizar esse sonho dele e que também vai abrir muitas possibilidades para a nossa vida em família, sabe? Então, o fato dele. Eu, eu, eu vejo muito a minha influência nisso, de ter sido um exemplo positivo para ele, de viajar, de realizar seus próprios projetos, de ter seus próprios interesses, de fazer suas coisas. E mesmo assim, ter o vínculo, o relacionamento, cuidar da família. Então, isso para mim tem sido uma experiência muito legal de ver na prática longe de ser perfeita, não sou muito imperfeita, mas ver na prática essa maternidade que concede liberdade de escolha, sabe, para ele. Então, ele não é meu filho, ele, tipo assim, ele nasceu de mim, entendeu? Mas ele é uma pessoa independente, que tem as suas vontades, tudo, mas eu tenho o meu papel como mãe de influenciá-lo, eu estou influenciando para um lado bom, é isso. E ele está interessado, ele está curtindo essa ideia do intercâmbio, eu achei isso muito legal e estou muito feliz por ele, porque queria eu ter tido essa possibilidade de fazer isso desde nova. Acho que as coisas teriam sido muito diferentes, mas foram como foram, né? E enfim. Então, assim, tem muita coisa para viver. Eu estou pensando mais assim a curto prazo, realmente, porque eu preciso terminar o doutorado, isso é fato. Então, doutorado é no Brasil, eu tenho pesquisas para fazer aqui fora, estou fazendo, tem várias coisas que eu vou fazer esse ano que estão programadas. O Paul tem, aí ele está no 9º ano agora, vou fazer um vídeo sobre isso, que foi bem legal nessa primeira semana, a organização dessa rotina. Tem umas dicas legais para trazer para vocês. E assim, nesses próximos 2 anos eu tenho muita coisa para resolver no Brasil. Então, assim, por hora, essa é a resposta que eu posso dar para vocês, né? E aí, uma pergunta que surgiu muito é como ter um relacionamento à distância, né? E eu acho isso muito engraçado, porque também isso é uma novidade para mim, né? Como vocês podem imaginar. E no começo foi um pouco mais difícil, assim, que eu falava, ai, nossa, eu não sei como eu tô lidando com isso. Mas o fato é que eu acho que a distância depende muito do relacionamento em si. Então, existem muitas pessoas que são casadas, que moram juntas, mas que estão completamente distantes uma da outra.
E no nosso caso, assim, a gente conversa praticamente 24 horas por dia, até essa questão do fuso horário diferente faz com que a gente fique sem conversar, porque um tá dormindo e o outro, né, não. Muito poucas horas por dia, a gente conversa o tempo inteiro. Aliás, o fato isso é uma coisa muito engraçada, a gente é muito hard user de internet, assim, a gente se conheceu assim, então isso também ajuda, eu acho. A gente tem o hábito de estar sempre conectado, etcétera, então a gente nunca se sente, assim, à distância, porque a gente está sempre conversando e isso é muito bom. Esse foi um aprendizado para mim, na verdade, né. Como ele mora aqui há mais tempo, ele já está acostumado a ter, amigos, enfim, né, se relacionar com outras pessoas à distância, assim. Para mim foi uma novidade, mas agora já está tudo bem. Aí uma pergunta que fizeram também foi, como que o Paul tá reagindo a essa situação, né, de um novo relacionamento, se eles já se conheceram. Ele foi para o Brasil em outubro do ano passado, ficou quase um mês lá, e daí nessa oportunidade ele conheceu o Paul, foi normal, assim, não tem muito o que falar, porque não é uma convivência, né, eu conversei bastante com o pai do Paul antes, conversei com o Paul, então foi tranquilo, e aí eles se conheceram e foi normal, a gente tirou um dia inteiro para passear e a gente fez coisas que a gente gosta, tipo, a gente foi almoçar, a gente foi, eh fazer coisas de música e tudo mais, então, assim, acho que esse é um tema em comum que acaba sempre unindo as pessoas e não foi diferente, eles se deram bem, normal, não tem muito o que falar a respeito. Que mais? Deixa eu ver aqui perguntas. Me perguntaram do canal Produtividade Crítica, o que que aconteceu. Gente, eu tenho uma conta minha principal do Gmail, que eu tinha uma conta pessoal no YouTube, que eu usava para interagir nos canais, etc, etc. E dentro dessa conta, eu tinha alguns canais meus, assim, entre eles o Produtividade Crítica, e eu tinha um canal pessoal meu que eu postava algumas coisas de música de vez em quando, tipo ensaio da banda, alguma montagem que eu fiz de inteligência artificial e tal. E o que aconteceu foi que eu postei alguma música e o canal tomou strike, e aí eles tiraram, eles simplesmente desativaram a minha conta do ar. Eu tô tentando recuperar, mesmo porque eu nem recebi nenhum tipo de aviso prévio, assim, sobre isso, obviamente que eu teria tirado se isso fosse um problema. Eu tô tentando recuperar, mas aí nesse bolo todo foi o Produtividade Crítica junto, fiquei muito chateada, né, porque o canal tava lá já com uma galera, mais de 1000 pessoas e tal, então, assim, enfim, eu vou ter que criar um canal novo, só que eu ainda não fiz isso. Mas é uma sacanagem, né? Mas enfim, também foi vacilo meu. Então, um mix de coisas aí, né, acontecendo. Mas eu vou criar de novo esse canal. Enquanto eu não crio, eu vou publicando aqui como uma espécie de editoria diferente aqui no Vida Organizada, e também se vocês gostarem, continuo publicando por aqui, tá tudo bem, não preciso de um outro canal. Se for o mesmo público, tá tudo certo. Uma pergunta que fizeram foi se quando eu comecei o Vida Organizada, aliás, não foi só uma pessoa que me perguntou isso, muitas pessoas perguntam, eu achei curioso. Acho que a gente está nessa era de marketing digital e que todo mundo tem que criar conteúdo e coisa do tipo. E aí muitas pessoas me perguntaram se quando eu criei o Vida Organizada, se a minha família, os meus amigos criticavam, né, ou pessoas próximas, você é blogueirinha, ou você não precisa aparecer, para que tudo isso? Ou então criticava a questão de ser uma pessoa organizada, tipo, para que se organizar tanto, para que fazer tudo? E aí o que eu falei foi o seguinte, quando eu criei o blog, o Vida Organizada não foi meu primeiro blog, o meu primeiro blog eu criei em 2001, alguma coisa assim. E aí o Vida Organizada eu criei em 2006, num outro contexto, eu trabalhava em uma agência, eu era coordenadora de projetos e eu sempre gostei muito de criar blogs para compartilhar sobre temas diferentes. Eu tinha um blog sobre os Beatles, tive blog sobre acampamentos e coisas do tipo. E daí eu criei o blog sobre organização e produtividade, que era um tema que na época para mim estava muito, eu estava aprendendo muitas coisas e eu achava que eu podia compartilhar. Então eu não divulgava muito para as pessoas ao meu redor, porque não, sei lá, acho que ninguém se interessava, não chegava para meus amigos e falava, criei um blog, porque eu sempre fui a nerd de internet da turma de amigos, assim, entendeu? Então não tinha muito, a galera, antes de ter Instagram e outras redes sociais, a galera não se ligava muito, sabe, na questão de produção de conteúdo. Hoje em dia que todo mundo está mais envolvido com isso e tal. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que começou a trabalhar comigo nessa agência, que ele sempre me zoava quando eu chegava, sei lá, da Calunga, com um monte de pasta e coisa do tipo, e falava: você não precisa de uma vida organizada, você precisa de uma vida simplificada. E ele sempre me zoava muito por isso, e esse meu amigo, ele é tão minimalista com tudo que ele conseguiu cumprir aquela promessa que a gente sempre faz, né, no Twitter, falando: "Um dia eu vou largar tudo e morar no mato". Ele fez isso, e ele mora no mato hoje.
Então, visões de mundo, não é mesmo? E aí ele me enchia o saco, mas era com carinho, né? Somos amigos até hoje. Um beijo, Douglas, um beijo aí pra você. Continue aí caçando borboletas no mato, é piada interna, ele vai entender o que significa. E é isso, de modo geral, as pessoas começaram a me conhecer por conta do blog, daí elas já chegavam no blog interessadas no tema, então elas não me julgavam, né? Então, assim, elas chegavam ali porque elas estavam interessadas, então não tinha por que elas me criticarem. Foi isso. Me perguntaram como eu costumo montar meu planejamento de viagens, roteiro do que eu vou fazer e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque eu acho que é uma dica legal, assim. Talvez tenha a ver com o fato de eu viajar bastante, mas ao mesmo tempo não tem, porque é o que eu recomendo para as pessoas. Porque geralmente as pessoas elas vão viajar para um lugar, sei lá, passar uma semana na Europa, nos Estados Unidos ou em algum lugar, e elas ficam querendo encaixar absolutamente tudo na semana delas e ficam exaustas e às vezes colocam coisas lá, atrações que elas nem querem fazer, enfim. E aí eu falei o seguinte, eu costumo me orientar pelos meus compromissos profissionais, então, tipo, quinta-feira eu tenho que estar em tal lugar, terça-feira tem tal coisa, vou dar aula na quarta, tal. Então eu costumo me orientar por isso, e aí eu planejo a minha semana procurando coisas que eu faria se eu estivesse em São Paulo, se eu estivesse na minha cidade natal. Então, o que eu costumo fazer quando eu tô? Eu fico em casa, eu descanso, eu vou no mercado, eu saio com meus amigos, ou eu vou num barzinho ver uma banda, ou eu vou num show, ou eu vou na livraria, vou na cafeteria, vou tomar café da manhã na cafeteria, às vezes vou trabalhar em algum lugar diferente, vou num restaurante, vou visitar um museu. Então, coisas que eu gosto de fazer normalmente, eu procuro nesses lugares. Eu não fico assim, procurando uma coisa que seja totalmente fora da minha rotina e que não tem nada a ver comigo. Então, eu prefiro procurar coisas que eu faria normalmente onde eu moro, porque fazem parte da minha vida, só que tendo uma experiência num lugar diferente, do que ficar colocando coisa que não tem absolutamente nada a ver comigo, sabe? Então, é isso que eu faço. Procuro essas coisas, então, sempre procuro show, filme, livraria, lugares que eu posso ir, assim, e aí eu vou encaixando no meu roteiro, eu vou salvando no Google Maps, né, vou montando a lista da viagem, assim, dos lugares que eu quero ir, e planejo semanalmente, de acordo com o clima, se vai estar chovendo, se não vai, o que eu vou fazer. Planejar semanalmente é sempre a melhor técnica, eu acho. Algumas pessoas me perguntaram sobre como está sendo estar no inverno aqui, se a baixa temperatura incomoda muito. Daí teve até uma pessoa que falou: eu sou do Rio de Janeiro, eu estou indo para o Chile no inverno e estou com medo. E eu falei assim: olha, depende do quanto você é friorenta, você já deve meio que saber, né? Eu sou muito friorenta. Então, assim, eu não sabia exatamente o clima que eu ia pegar, que fevereiro é inverno ainda, não tá nem no fim do inverno, tá tipo inverno. Não é o alto inverno, tipo, que fica nevando com muita frequência, mas eu sou muito friorenta. E aí, então, o que eu fiz? Eu comprei um casaco para neve, tipo assim, se eu tivesse indo pro Canadá, sei lá, eu não tô indo pro Canadá, tô na Alemanha, é frio, mas, sei lá, nem tá nevando mais, né, nesse nível. Eu comprei um casaco para neve, que era para não passar frio, então é um casaco impermeável, muito quentinho. E assim, vou falar para vocês, eu passei até calor com ele alguns dias aí, tipo, fazendo 2 graus, eu tava com ele e com uma blusa de lã por baixo. Teve dia, esse dia dos 2 graus, eu cheguei a colocar uma blusa grossa de lã por baixo, eu não consegui, porque ele é muito quente. Então foi bem acertado, assim, trazer um casaco bem quente e trouxe um sobretudo de lã que vai até o tornozelo, assim, que é para usar em dia que não tá chovendo e que não esteja tão frio, porque daí eu consigo controlar as camadas de roupa térmica e blusa de lã que eu coloco por baixo, assim, com ele. E ele corta o vento, isso é muito bom. Então, eu acho que por hora tem sido acertado ter trazido esses 2 casacos. E aí, eu uso essas roupas normais, né? Então, assim, tipo, sei lá, você costuma usar calça jeans e um suéter de lã quando tá outono, um friozinho e tal, é isso que você vai usar. A diferença é que você vai ter esses casacos maiores, e a outra coisa também é ter roupa térmica, que são aquelas roupas meio segunda pele, mas que são forradas, e que você coloca por baixo dessas roupas. Então, eu que costumo usar, por exemplo, calça skinny, que é mó apertada, assim, e mesmo assim eu consegui trazer umas calças térmicas que dá para colocar por baixo e serviram super bem. Mas tenta não trazer roupas apertadas para você não ficar desconfortável, né? Uma coisa que eu fiz foi ter trazido um coturno, que tipo é o meu sapato, minha skin oficial, assim, e trouxe uma bota totalmente fechada, sem cadarço, para usar em chuva, que é uma bota de combate, assim, né, que chama. Foi bom ter trazido, ela é bem bonita, só
que eu levei ela para Nuremberg, lá a gente andou pra caramba e machucou meu pé. Ela é mais apertada, aí fez bolha no meu dedinho, foi terrível. E aí, como eu já estava pensando em comprar um sapato mais confortável aqui, daí eu acabei comprando lá, a gente foi numa loja de equipamentos esportivos, de montanhismo, essas coisas, que eu achei melhor, e comprei uma bota de trekking, que é para caminhada em lugar mais, né, que pedra, essas coisas todas, então dá uma segurança maior, ela é bem confortável, é quentinha e também impermeável. Essas botas são mais caras mesmo, no Brasil são muito caras, aqui eu paguei só caro mesmo, e mas comprei e assim, conforto imediato foi, acho que a melhor aquisição até então. Muito boa a bota, assim, e impermeável, nem tenho o que falar. O bom dela é que, como ela tem vários tipos de ajustes, assim, com cadarço e tal, você pode deixar ela mais larguinha, se o seu pé estiver meio inchado de tanto andar e tal. E eu fiz muito isso ao longo da semana, usei bastante, sabe? Então foi uma boa aquisição e eu acho que é uma coisa que vale a pena comprar aqui, quando vier. Deixa eu ver agora, outras. Outra pergunta que me fizeram foi com relação a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e que eu sempre falo bastante que a meditação sempre me ajudou bastante, que eu fiz tratamento depois de ser diagnosticada, né, tomei medicamento durante um tempo, especialmente durante a pandemia, foi muito importante, porque imagina, a pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada durante a pandemia, tipo assim, tava morrendo, né. Aí eu tomei medicamento, fiquei bem, eu não tive mais crise de ansiedade, hoje eu não tomo mais medicamentos, estou super de boa. De vez em quando ainda tenho umas, né, mas assim, tô de boa, de modo geral. E aí uma pessoa perguntou, além do tratamento da meditação, o que teve mais impacto na, nesse transtorno, né? Se você pudesse falar uma única coisa. E eu falei que a organização e ter plano B para tudo. Assim, tudo que eu consegui, né, gente? Daí a pessoa fala, mas é para ter plano B para tudo? Eu falo, não, né? Óbvio, mas assim, para tudo que eu consegui. Então, assim, se eu vou planejar que eu tenho que ir fazer uma viagem bate e volta de trem, eu não vou pegar o último trem da noite para voltar, porque pode dar errado, e daí eu fico no lugar lá, e se só tiver o último trem, eu já olho o hotel, porque caso dê alguma coisa errada, eu já tenho o hotel para ir. Então é isso que me ajuda muito, sabe? Pensar nas possibilidades, no que pode dar errado, e meio que me planejar para caso dê errado também. Enfim, isso funciona para mim. Eu acho que faz muita diferença para minha ansiedade. Outra coisa que me perguntaram também, ainda nessa linha aí dos transtornos todos, como um todo, se eu já pensei em fazer alguma aula, algum curso voltado para transtorno do espectro autista, e eu respondi que não, porque eu não sou médica, né? Então a gente tem psicólogos na equipe, consultores, né? Psicólogos consultores que a gente traz para os nossos cursos e tal. Mas eu também tenho um pouco de receio de ficar deslocando muito o foco do curso, se eu ficar colocando muita coisa assim para essa linha mais psicológica, eu não quero dar a entender que é um curso que oferece uma solução para quem tem esse tipo de transtorno ou qualquer outro tipo de transtorno. Acho que a pessoa tem que procurar um médico, ter um diagnóstico e fazer o tratamento dela adequado com os médicos especialistas nisso, sabe? O curso de organização como um todo, ele é recomendado por muitos psicólogos, ele ajuda pra caramba em paralelo, mas não é uma solução. E como tem muito charlatão na internet, eu não quero correr o risco de colocar algo assim e passar essa imagem de forma alguma. Eu tenho muita responsabilidade no que eu ensino. Meu negócio é ensinar você a ter uma vida organizada, ensinar sobre produtividade de uma maneira mais crítica, e é isso, tá? Vamos lá. Me perguntaram de onde vem o meu gosto pela Alemanha. Ixi, deu um pau aqui no meu Instagram. Ok. De onde vem o meu gosto pela Alemanha? E aí eu respondi que, na verdade, eu nunca tinha pensado em vir para a Alemanha, e eu tive que vir por conta eu tive que vir por conta do doutorado, e acabei gostando, assim, porque na verdade a Alemanha sempre me intrigou muito pela questão histórica, né? Acho que todo mundo tem esse imaginário coletivo da Segunda Guerra e que muita coisa aconteceu, mas a história da Alemanha em si é bastante complexa, tem muita coisa curiosa e legal de descobrir a respeito. Então, ter vindo para cá e ter essa possibilidade de visitar esses locais históricos é muito interessante, acho que é uma grande experiência de vida, realmente. Além de tudo, eu acho que na questão cultural, a Alemanha é muito rica, assim, no sentido de, por exemplo, o sociólogo que eu estudo, principalmente na minha tese, é o Max Weber, e ele é alemão, então, assim, a história dele se mistura com a história da Alemanha, então eu estudo demais.
tem vários outros sociólogos e filósofos alemães, então tem muitos músicos alemães, pintores, artistas como um todo, então, em termos, assim, de estudo, de pesquisa e de cultura, tem muita coisa legal por aqui, né, então eu gostei, é isso, né, eu acho que, claro que qualquer outro país que eu tivesse ficado mais tempo, assim, talvez eu gerasse algum tipo de afeto. Então, por exemplo, eu fui muitas vezes para Amsterdã, na Holanda, para trabalhos com GTD, e eu também gostei muito de lá. Então, eu acho que a gente acaba gerando um afeto por tudo que a gente está vivenciando. Uma coisa que eu até respondi também é que eu gostei bastante do ar, entre aspas, de algumas cidades daqui, especialmente no norte do país. Eu me identifiquei muito mais com essas cidades no norte, então, tipo Hamburgo, a própria Berlim, Hannover, gostei bastante, muito mais do que nas cidades mais ao sul, assim, que eu acho que tem um outro tipo de pegada. Eu acho que essas cidades do norte, elas são mais multiculturais, sei lá, tem pessoas de todos os tipos, elas são mais abertas a estrangeiros, tem uma vibe diferente, eu não sei explicar, assim, tem mais a ver comigo, gostei mais. Mas é um país que tem problemas como todos os outros, né, gente, assim, tem várias vantagens, especialmente com relação à segurança e tal, mas é um país que tem problemas, muitos problemas, enfim, como qualquer país. E me perguntaram se eu moraria aqui, falei que sim, acho que difícil, eu não fui em nenhum país ainda que eu falasse que eu não moraria, talvez Estados Unidos, acho que não moraria nos Estados Unidos. Enfim, me perguntaram também que tipo de música eu gosto de ouvir, que é também conhecido como Você é Novo por Aqui, porque eu gosto de rock, não é mesmo? Acho que é isso. Me perguntaram, você já voltou para o Brasil ou vai ficar na Alemanha? Eu falei, nenhum dos dois, acabei de chegar aqui, tirei uma semana de férias, vou fazer um trabalho de pesquisa e na sequência eu volto para o Brasil. Deixa eu ver aqui, o que mais, que mais? Como foi voltar para a Alemanha depois do acidente, eu senti um alívio tremendo de ter conseguido, porque eu fiquei morrendo de medo de ficar com sequela, de ficar, mancando, de ter muita dor e tal, e isso não aconteceu, então senti um alívio, de fato, assim, de ter conseguido voltar. Você se arrepende de ter feito a cirurgia bariátrica? Não me arrependo, sei que algumas pessoas têm muitos problemas depois da bariátrica, mas eu não me arrependo. Tenho condições particulares, meu estômago é mais sensível e coisas do tipo, desenvolvi algumas intolerâncias que vão e voltam, mas assim, de modo geral, não me arrependo. Melhorou uma série de problemas de saúde que eu tinha que eram mais graves, assim, sabe? Então, foi bom. E me perguntaram por que eu fiz a bariátrica, se foi uma questão estética ou de saúde mesmo, e na verdade eu tinha uma hérnia de hiato, que é um negócio que tem no fim do esôfago aqui e tal, que estava meio que fechando e eu estava desmaiando por falta de ar, em resumo é isso, e tinha que operar. E a maneira menos invasiva de operar era com uma modalidade da bariátrica que chama bypass, que mexe na entrada do estômago. E como eu estava acima do peso, estava com várias questões relacionadas à minha autoestima depois da gravidez, eu tinha ganhado bastante peso, então fiquei, né, com uma depressão e tal, eu achei que poderia ser bom, eu tive uma pressão alta depois da gravidez também, que melhorou imediatamente depois que eu fiz a cirurgia, eu parei até de tomar remédio no dia que eu fiz a cirurgia, eu já parei de tomar remédio porque já melhorou minha pressão, uma coisa impressionante, como melhora, assim, então eu melhorei uma série de coisas na minha saúde por conta da cirurgia. E daí me perguntaram também, eu nem consegui responder essa, mas respondo aqui, se eu tive que fazer cirurgia reparadora. Não era minha prioridade, tanto que eu fiz a bariátrica em 2017, e eu pensei, nunca mais entro na faca, pelo amor, é muito traumatizante. Mas o fato é que no final do ano passado eu comecei a sentir uma dor abdominal, e aí eu fui me consultar com um médico, e o que acontece é que quando você emagrece muito, como no caso da bariátrica, pode acontecer de, às vezes, seu músculo ficar meio frouxo, sei lá, não sei explicar tecnicamente, se tiver algum médico aí, explica, por favor, algum gastro, tá? Mas o fato foi que o meu músculo da barriga, ele tava frouxo, e aí tava causando uma hérnia no meu umbigo, que poderia levar a uma cirurgia depois, alguma coisa pior. E aí tava virando um bolinho, assim, tava ficando um negócio horroroso, e tava começando a doer. Então eu fui, fiz os exames todos necessários e tal, para fazer a cirurgia reparadora. Então a cirurgia reparadora ela também não é só estética, né? Ela tem essa questão do músculo, que é muito importante. E algumas pessoas que eram muito obesas, que perderam muito, tipo, sei lá, 80 quilos, né, com a bariátrica,
é uma necessidade fazer, porque realmente vira uma coisa assim, pode gerar essas hérnias e tal, né? Mulheres, né, que ficam com seios assim muito flácidos, daí precisam operar, porque senão fica doendo, é um negócio difícil. Não foi meu caso, mas assim, é ruim. E aí eu aproveitei que eu faria essa cirurgia reparadora no abdômen, e daí aproveitei para dar uma recauchutada geral, assim, daí coloquei prótese também, porque daí meu peito que já era quase inexistente depois da bariátrica ficou assim, enfim, né? Aí eu falei, vou dar um up na minha autoestima, tudo, daí eu dei uma mexida geral, o que foi bom em termos de autoestima depois que passou a recuperação, mas na recuperação foi bem difícil, porque como eu mexi em muita coisa, então eu não tinha muita posição para dormir, eu fiquei bem dolorida durante um tempo, mas aí depois passou e ficou tudo bem. Não me arrependo de ter feito, assim, foi uma coisa que eu fiz pela minha autoestima e que eu achei que deu bom demais. Me perguntaram como que tá a adaptação dos cãezinhos na casa nova, no apartamento. De modo geral, gente, eu achei que quem daria mais trabalho seria o Steven, que é o 03, porque ele faz xixi, as necessidades dele meio fora do lugar. E por incrível que pareça, ele foi o que se adaptou mais tranquilamente ao apartamento. Ele fica super bem lá, por isso que ele tem ficado mais comigo. A gente tem guarda compartilhada não só do Paul, mas dos cachorros, né? Então, assim, o Anderson tem cuidado bastante dos dogs, especialmente na minha viagem. Eu cheguei a conversar com ele, porque eu não quero que isso seja um peso, né? De tipo, eu tenho que viajar, daí você tem que ficar aí cuidando sozinho dos cachorros. A gente chegou a ver outras, tipo, um fica com a dog sitter, outro pode ficar com uma amiga e tal. Ele falou: não, de jeito nenhum, vão ficar comigo, eu cuido deles, né? Melhor eles ficarem em casa, tá? O Paul também que ajuda. Então, tô tranquila com isso, eles estão lá. Mas nessa adaptação, o Steven se adaptou muito bem, ele fica excelente no apartamento. Assim, eu já cheguei até a sair um dia para jantar perto de casa e deixei ele em casa e ele ficou. Eu coloquei uma musiquinha relaxante na TV, dei milhões de ossinhos para ele novos lá. Ele ficou um tempinho. Quando eu cheguei, ele não estava chorando nem nada, então eu já fiz esse teste para ver como ele ficava e foi bom. O Stanley fica bem também, só que o Stanley ele é muito apegado ao pai do Paul, assim, então ele tá ficando mais lá mesmo. E o Sebastian, que é o que tá mais me dando aperto no coração, porque ele é o meu bebezinho, né? Tipo assim, ele é muito apegado a mim, só que ele, como eu posso dizer? Ele tem mania de latir, gente. Ele tá com uma mania de latir. E o latido dele é um latido que parece um apito. É agudo. E ele late a cada segundo. Então teve um dia, eu tentei várias vezes deixar ele lá comigo, né, o dia inteiro, dormir lá. Ele não dorme de noite porque ele fica alerta o tempo inteiro. E daí ele late de madrugada. E aí ele fica o dia inteiro latindo. Eu já fiquei com medo de tomar uma notificação no prédio de tanto que ele late. Então, assim, eu tô tentando fazer a adaptação dele, mas está sendo o mais difícil de todos mesmo, sabe? Até aceito dicas aí de vocês. Eu contatei uma adestradora, ela me orientou com várias coisas. Ela me orientou com uma coleirinha que você coloca que faz aquele barulhinho, né, quando late, que só o cachorro ouve. No começo até adiantou um pouco, mas depois ele se acostumou e não adiantou mais. Então a gente está fazendo essa adaptação. Então, por hora, ele está na casa, tá bem, eu vou lá, eu fico com ele, eu levo ele de vez em quando, só não dá para dormir, não dá, não tem condição, porque ele late de madrugada, e aí não dá, né? Uma coisa é late de dia ou de final de semana e tal, enche o saco dos vizinhos, mas é normal, é cachorro, o cachorro late. Eu tô super ok com isso, mas eu fico com medo de incomodar e de receber alguma notificação, porque realmente é muito, sabe? Então, tirando isso, claro que ajudaria o fato de eu ficar mais tempo em casa, então eu fiquei agora 2 meses, 3 meses no apartamento, eu consegui trabalhar a adaptação do Steven bem, né, de todo mundo, mas do Sebastian ainda não foi, mas será, ele vai ficar bem, e daí eu ficando pelo menos com o Steven, com o Sebastian a maior parte do tempo, e o Anderson fica com o Stanley lá, a gente consegue ter uma dinâmica um pouco mais tranquila no dia a dia com os cachorros, né, agora realmente uma pessoa sozinha cuidando dos três, eu cuidaria dos três na boa, tá? Mas eles têm que estar adaptados, tem que estar adaptados. É isso, a gente está em andamento, né? Essas viagens atrapalham um pouco, mas vai dar bom, em algum momento vai rolar. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta que rolou muito, né? Daí, uma vez que todo mundo tenha já entendido, né? Que eu me separei, que eu já tô, né, em outro relacionamento e tal.
muitas pessoas, muitas mulheres vieram desabafar comigo que estão em situações semelhantes, e como tem sido esse processo de separação, de ter um novo relacionamento, e como que eu tô lidando com tudo isso, e como que eu tô lidando com a questão, com o meu filho, e tudo mais, né. E assim, gente, o que que muitas pessoas me perguntaram o que que me motivou, o que que deu esse boost de autoestima e coisas do tipo. Então assim, nenhuma separação acontece do dia para a noite, eu acredito, né. Então, na minha cabeça era uma coisa que de muito tempo mesmo, e eu sempre pensava: "Não, quando o Paul crescer, ele vai entender melhor, eu vou conseguir separar e tal", que foi o que acabou rolando, tá. Eu acho o seguinte, eu acho que a nossa separação aconteceu de uma maneira, não é boa, nenhuma separação é boa, né, mas assim, no sentido de que a gente não terminou porque um fez uma coisa horrorosa com o outro, ou porque um magoou muito o outro, ou coisa do tipo, assim. Eu acho que foi muito, tipo assim, eh, ser adulto envolve outras questões no relacionamento, além de você estar com uma pessoa que você gosta, sabe, assim. Então, o casamento deu certo durante muitos anos, é isso, tivemos um filho, foi muito legal, etc, etc. Só que, muitas coisas aconteceram na minha vida que eu me anulei pra caramba nessas 2 décadas praticamente, assim, né, de relacionamento. Eu sempre priorizei totalmente a minha família pra fazer as coisas, então assim, surgiu uma oportunidade de fazer tal coisa, não vou porque vou ficar com a minha família. Eu não vou investir dinheiro nisso porque não vou fazer doutorado, eu não vou viajar, eu não vou tal coisa. Então assim, e e várias questões também do próprio relacionamento, que eu não quero expor ninguém aqui, mas assim, que afetaram minha autoestima, né, que eu não fiquei muito bem nesses anos todos, sabe, assim. Então assim, chegou num ponto, e ali, a gente passou pela pandemia, e a pandemia como um todo, assim, né, me fez mudar muito o senso do que era importante na vida, e naquele momento eu percebi, é o meu filho ficar bem, sabe, é o meu filho ficar bem com tudo isso, então a gente sempre conversou muito. É importante não subestimar os filhos, eu falei isso numa resposta também, né, porque eles percebem independente da idade que eles tiverem, então, quando eu conversei com o Paul sobre a separação, ele falou: "Mãe, eu não sou trouxa, eu tô vendo o que tá rolando, entendeu, então assim, fique tranquilo, fiquem em paz, entendeu, fiquem bem, por favor, não briguem", eu acho que essa é a nossa é o nosso lema, assim, né, e eu prezo por manter uma amizade com o pai do Paul, porque a gente tem que ter um relacionamento bom por conta do Paul, por conta dos cachorros e por conta do trabalho, ele continua trabalhando comigo. A gente já conversou sobre isso e por hora tá tudo bem, assim, não tem por que mudar nesse momento. Então a gente procura ter um relacionamento legal, assim, de família, como se tivesse virado, sei lá, um primo, um irmão, não sei dizer, sabe. A gente procura ter esse relacionamento. Mas assim, pra mim o que foi o grande diferencial da coisa toda foi que, no ano retrasado, eu sofri um sequestro relâmpago em São Paulo, saindo da faculdade, e isso pra mim, assim, foi uma coisa que foi um trauma, obviamente, que no dia eu não sabia o quanto isso ia ser um trauma pra mim, mas foi uma eu passei muitas horas de uma madrugada assustada, achando que eu poderia morrer a qualquer momento. E naquele momento, além da preocupação que eu tinha, né, com o Paul, com a minha família, com a minha mãe, né, com todo mundo, né, família, inclui os dogs. De pensar nisso tudo foi pensar em todas as coisas que eu estava deixando para fazer depois que o Paul crescesse ou depois que qualquer coisa acontecesse, e que eu não tinha feito, né. Então, enquanto eu tinha me anulado esses anos todos, enquanto, sei lá, não usava o tipo de roupa que eu gostava, porque eu tinha que estar corporativa numa palestra, numa empresa, e eu fico pensando: "Cara, eu não vou mais ser essa pessoa, eu vou viver e fazer as coisas que eu gosto, viver do jeito que eu realmente sou". E isso para mim foi uma virada de chave. Então, obviamente que eu fiz um tratamento para lidar com o trauma, um tratamento psicológico e tal, foi bem difícil mesmo, foi bem difícil, né. Mas foi um ponto de virada pra mim. A partir daquele momento eu falei: "Eu não vou aceitar mais nada na minha vida que não seja minimamente aceitável, de acordo com os meus limites, de acordo com, a pessoa que eu sou, o que eu quero, o que eu não quero".
o que eu acho que está me desrespeitando ou não. Então, assim, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa muito responsável, não deixo faltar nada para ninguém financeiramente, Eu sou uma mãe muito presente, muito responsável, cuidadosa, carinhosa, etc. Então, mas eu preciso ser feliz um pouco também, sabe? Então, acho que foi essa a grande motivação e foi daí que nasceu uma série de coisas que eu comecei a fazer a partir desse momento, em termos de autoestima, a cirurgia que eu fiz, por exemplo, o modo de me vestir, os projetos que eu deixei de fazer, coisas do trabalho que eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Tipo, não, eu não sou a empresária, eu sou a professora, eu sou criadora de conteúdo, sabe? Assim, então, foram muitas coisas que rolaram na minha vida de percepções e que, nesses últimos 2 anos, tem se desenrolado para eu viver cada vez mais uma vida que reflete mais quem eu sou efetivamente, sabe? E posso dizer para vocês que é maravilhoso ter ao meu lado uma pessoa que me respeita e que incentiva tudo isso. Para mim é uma das coisas mais legais desse momento, assim, enfim. Aí me perguntaram se eu tive dúvidas na época de fazer vestibular, se eu teria feito outra graduação. Gente, eu teria feito zilhões de graduações. Cada vez que eu paro para pensar, acho que até de astronomia eu teria feito. Física, né, com foco em astronomia. Mas na época eu tive muita dúvida, eu queria ter feito história ou ciências sociais na época, e eu não fiz porque minha avó me convenceu de que, vai ser professora, não vai ganhar dinheiro, se você gosta de ler, faz jornalismo. E eu falei, tá bom, vou fazer jornalismo, e aí foi o que eu fiz no vestibular. Mas eu deveria ter feito História ou Ciências Sociais, que é o que eu realmente gosto, mas aquilo, é só uma faculdade, depois eu posso estudar o que eu quiser. Então, para você que está aí com essa dúvida, relaxa, faz a faculdade, faz a melhor escolha que você puder nesse momento, que vai te deixar mais tranquilo, faz o curso, se forma, é só uma graduação, entendeu? Mas faz o que você gosta, que eu acho que fazendo o que você gosta, você vai tentar se virar para sobreviver naquilo que você gosta. Né? Ou então você pode ser super desapegado e fazer uma coisa que simplesmente vai dar dinheiro e não ver o trabalho como o foco da sua vida e ser feliz em outras áreas. Então, cada um, cada um. Mas é isso, sim, respondendo a sua pergunta, eu tive muitas dúvidas. Deveria ter feito o que eu queria na época, porque eu acho que a gente, especialmente nesse momento que a gente está, isso não tinha como saber, numa época de criação de conteúdo e tudo mais, que você, com qualquer profissão, você pode fazer qualquer coisa. Então, sei lá, as coisas estão muito diferentes hoje, né? Enfim. O que você acha de verdade da vida acadêmica? E eu coloquei que eu deveria ter começado mais cedo. Eu sempre gostei de estudar, sempre quis viver disso, sempre quis ser professora também. E aí, por conta até dessa pergunta que eu respondi anteriormente do vestibular, eu acabei não fazendo. Eu deveria ter feito iniciação científica na faculdade e ter começado cedo, sabe? Mas enfim, eu acho assim que a vida acadêmica ela traz muitas oportunidades, então essa coisa de eu fazer as pesquisas e estudar fora do país, são oportunidades que vêm da vida acadêmica, mas também não dá para negar que é uma vida muito difícil, insalubre mentalmente, assim, porque existem muitos professores que vivem só disso e vivem só disso há, sei lá, 30 anos, e eles acham que essa realidade deles é a realidade de todo mundo. E hoje em dia a gente vive situações que a pessoa é mãe, como eu, trabalha e faz um doutorado, e eles acham que você, né, tipo assim, você tem que ler um livro em francês de um dia para o outro, sem saber francês, se vira, estuda, para que dormir e tal. Então tem muito essa mentalidade na vida acadêmica que eu acho que é insalubre, e muitas pessoas ficam doentes, né, fazendo mestrado, doutorado, é um fato, isso acontece. Então, acho que, de alguma maneira, isso aos poucos vai mudando, ou não, eu espero que sim, à medida que a gente vá trocando as gerações aí. Eu acho que é uma questão geracional, infelizmente. Me perguntaram qual é a comida mais estranha que eu comi por aqui, e eu falei que eu evito pedir coisas estranhas, porque meu estômago é muito sensível, né, depois da bariátrica. Então, eu não comi nada muito estranho, não. E é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de perguntas. Perguntaram como que eu comecei com o meu hobby de caligrafia, que eu compartilhei, né, que eu estou estudando caligrafia, especialmente essas caligrafias mais antigas, tipo gótica, Old English, etc. E eu falei, a resposta foi: eu sempre gostei pra caramba desse tema, só que eu nunca fui atrás pra treinar, sabe? Tipo assim, de materiais e tudo. Então, eu escolhi a caligrafia gótica como meu hobby para 2024. Eu gosto sempre de escolher uma meta de hobby assim. Falei, vou treinar e vou estudar isso. Então, é onde eu vou investir meu tempo e dinheiro para materiais. Então, ontem mesmo eu deixei uma boa parte do meu dinheiro
numa papelaria que tem aqui na Alemanha, comprando canetas e materiais e tintas e coisas do tipo para treinar. Então, o negócio é ter muitas referências, então eu monto um mural no Pinterest, procuro muita coisa, tiro fotinhos de letras bonitas na rua, vi muita coisa aqui na Alemanha, né? Então, tirei muita fotinho e tal, continuo tirando. E aí comecei a pesquisar na internet, tutoriais, tudo assim, e vou treinando, não tem muito segredo, é treinar, né? Então é isso. Deixa eu ver o que mais que tem. Ah, me perguntaram se depois da Alemanha eu vou para outros lugares também. Eu tenho muitas viagens programadas para esse ano. Então, algumas coisas que estão programadas e que aí, à medida que for confirmando, eu vou falando para vocês. É provável que eu faça um trabalho de pesquisa na Polônia. Quando isso rolar, eu vou falar para vocês. Não é agora, nessa viagem. Eu vou voltar para o Brasil, tenho coisa para resolver, inclusive tirar o visto para a Polônia, mas vou. Em junho, eu vou participar do GTD Summer Camp na Dinamarca. Vou palestrar no evento, vai ser muito legal. E aí eu pretendo também aproveitar que estarei por aqueles lados e visitar e conhecer a Noruega, que é um sonho antigo. Em setembro, eu pretendo fazer com a Vanice, que é a minha amiga, vocês já viram aqui no canal. A gente pretende fazer uma viagem com as nossas alunas, vai ser uma viagem com mulheres, para ir naqueles lugares de Glastonbury, Brumas de Avalon, etc. A gente vai fazer um rolê bem legal lá. É provável que eu volte para o encontro do GTD em Amsterdã no final do ano, não sei se vai coincidir alguma data com alguma outra coisa que eu já tenha e tal, mas eu gostaria muito de estar presente. Enquanto o David Allen existir, quero estar com ele. Eu também tinha que finalizar minha formação na Holacracia, falta só um curso, e é em Austin, no Texas, e eu não pretendo ir para os Estados Unidos esse ano, gente. Para os Estados Unidos, não. Talvez eu deixe para o ano que vem, porque eu tenho muita coisa para fazer esse ano, já com muitas viagens, e aí meu visto expirou no final do ano passado, eu vou ter que tirar um visto novo e não é uma prioridade agora, então é provável que isso fique para o ano que vem, mas vamos ver como vão se desenrolar essas outras coisas esse ano. E o Paul, ele quer fazer um intercâmbio, e aí ele falou sobre a possibilidade de talvez a gente ir visitar esse lugar que ele quer fazer o intercâmbio antes dele fazer o intercâmbio em si, porque ele quer estudar no ensino médio, né, no Canadá. E aí a gente pensou em, de repente, fazer uma viagem para lá para conhecer as 3 principais cidades, digamos assim, para ele dar uma olhada, o que ele acha e tal. Vamos ver se a gente consegue tirar esse projeto do papel, porque como eu vou fazer essas outras pesquisas e projetos, né, não sei se vai calhar com as férias dele, esse que é o negócio. Então estou esperando por isso, mas de alguma maneira a gente vai fazer essa viagem. Vamos ver. Canadá, é isso. Deixa eu ver aqui. Que mais? Ainda sobre, eu acho que foi meio temático isso, né? Foram muitas perguntas sobre esse assunto, porque eu estou aqui na Alemanha, estou postando, então muita gente está perguntando. Perguntaram como que eu conheci o meu namorado. E eu queria que me fizesse essa pergunta, porque eu adoro essa história, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, eu acho empolgante. Porque a gente se conhece há muito tempo, só que só pela internet. A gente se conheceu praticamente desde que tem internet. Não faz tanto tempo assim. A gente se conheceu, acho que em 2001 ou 2002, no Fotolog. A gente tinha uma amiga em comum e a gente começou a se seguir, porque na época era isso, quem era nerd de internet se seguia, então muitas pessoas desde aquela época se conhecem até hoje por conta disso, né? E aí a gente começou a se seguir naquela época e a gente nunca deixou de se seguir, assim, em todas as redes sociais que surgiram. Então, sei lá, Orkut, todas, Twitter e tal. E a gente sempre, sei lá, odiou as mesmas coisas, acho que é isso. Então a gente sempre reclamava muito das mesmas coisas nas redes sociais, a gente sempre conversou assim sobre essas coisas e tal. A gente gosta de música, gosta de muitas coisas em comum. E ele veio morar aqui faz 5 anos, um pouquinho mais, e a gente nunca se conheceu pessoalmente no Brasil, enquanto ele morava lá. Mas ano passado, quando eu vim para cá, então a gente se conheceu pessoalmente, daí a gente ficou junto, e foi isso, assim. Quando eu sofri o acidente, poxa, ele fez tudo aqui por mim, não tenho nem palavras para falar sobre isso, e foi naquele momento que eu vi que não era, tipo, um casinho, assim, né, que a gente estava realmente juntos. E aí foi bem legal, porque, obviamente, ele ficou desesperado quando eu voltei sozinha para o Brasil com a perna quebrada, e depois operei, tive que ficar lá, né, tudo.
Mas aí deu tudo certo e a gente tá junto desde então. E é isso, tá sendo muito legal, assim, tá sendo uma experiência bacana, sendo bonitinho. Que mais? Que tipo de abordagens de terapia eu já tentei e qual que eu faço atualmente? E também perguntaram como que eu tive diagnóstico de TAG, né? Fazendo terapia, a psicóloga sugeriu que eu pudesse ter, e aí eu busquei uma médica psiquiatra que pudesse me dar esse diagnóstico, e daí ela fez uma série de consultas tal, e me deu o diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico, a médica também pode te orientar com tratamento, com medicamentos, e que foi o que eu fiz durante alguns anos, assim, especialmente os anos da pandemia, que foram os piores para mim. Os tipos de terapia que eu já fiz, na maioria das vezes, foi TCC e psicanálise. Eu gosto da psicanálise, mas eu acho que destrava umas coisas meio doidas na nossa cabeça, que eu não sei se eu estou muito preparada para lidar assim, mas foi bom ter feito. Achei que foi bem interessante, foi bem legal. Mas eu também acho que não chega. Para mim, não trouxe muitas conclusões, foram boas provocações. O TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, conversa mais comigo, assim, tutuntos, né? Porque é de conversa, mas ela conversa mais comigo. E hoje em dia é a minha abordagem, assim, que eu prefiro. Eu amo minha terapeuta. É uma terapeuta que tá comigo desde quando a minha avó faleceu, desde a separação, tal. Então ela me entende super, né? E ter voltado a fazer terapia com ela esse ano, no ano passado, foi muito bom porque ela me pegou nessa nova fase e ela tá tipo, nossa, que legal essa nova Thaís e tal. Então tá sendo muito gostoso, assim. Ela é uma querida. Mas a terapia hoje, para mim, ela funciona muito mais para lidar com questões do trabalho, que eu sou cheia das questões, né? Então, assim, relacionamento profissional, com equipe, com as pessoas, com seguidores, questões que acontecem no trabalho, coisas que eu fico muito brava, que sei lá, algum coach fala alguma coisa e aí eu fico querendo, e daí eu fico discutindo isso. Então, assim, me ajuda muito a compreender melhor como eu me sinto com relação a essas coisas todas. Então, é TCC que eu faço hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem muita pergunta assim sobre show, música, shows que eu vi aqui, se eu pretendo ir em festivais e tal e tal. A gente foi em um show aqui dessa vez, que foi com 3 bandas, né? Inclusive Lúcifer, que é uma banda que eu aprendi a gostar muito esse ano, que é uma banda muito legal. E nesse momento não pretendemos ir em mais nenhum show, a não ser que apareça alguma coisa. A gente vai assistir o Duna 2 esse mês, vai ser muito legal, no cinema. E festival, tenho vontade de ir, mas eu tenho preguiça de festival. Acho que esse que é o negócio, né? Sei lá, com medo de ficar com dor no joelho, dor nas costas, etc. É uma bagunça, é banheiro, sabe aquela coisa assim? Eu gostaria muito de ir em alguns, então tem o Wacken, que foi o que me perguntaram. Eu acho que é uma experiência que, tipo assim, uma vez vale a pena, mas eu tenho que ir com o máximo de conforto possível. Enfim, mas esse ano não será esse ano. E tem um outro festival que acontece na Polônia, que chama Mystic Festival, que também parece ser bem legal. Gostaria de ir, mas também não sei se eu vou esse ano. Assim, tenho vontade, mas não é uma coisa que está na minha lista, tipo, de coisas que eu vou fazer, tá? Talvez algum dia, talvez, assim, sabe? Porque eu tenho um pouco de preguiça. É isso. Me perguntaram se eu tô conseguindo falar alemão aqui. Ô, gente, deixa eu situar vocês. Alemão não é uma coisa fácil de falar, não, tá? Não é uma coisa fácil. Ou talvez seja fácil de falar, mas não seja muito fácil de entender qualquer tipo de resposta que venha na sequência, ou pior ainda, a pergunta na sequência, que você fala, sei lá, não tenho a menor ideia. O que acontece muito aqui eu acho alemão muito difícil, e aí quando eu me sinto segura para falar qualquer coisa em alemão, e eu falo em alemão com a pessoa, ou faço uma pergunta, a pessoa já percebe que eu não sei falar e já começa a falar comigo em inglês. Então, assim, é isso. Não tem muito. E aí eu nem tenho forças para continuar falando em alemão, porque eu não sei. Então, eu estou muito nessa fase muito inicial do aprendizado. Eu acho muito difícil mesmo, assim. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas eu juro que eu estou me esforçando e vou me esforçar mais. Meu curso novo de alemão começa em março, eu estou revisando os materiais. Eu espero aí que até o final do ano eu esteja conseguindo saber coisas básicas, não sei de falar, mas assim, já sei o que significa tal coisa se eu ler, né? Tipo, eu lia tal frase, ou, né, enfim, já consigo
entender melhor as preposições e coisa, um vocabulário básico, talvez, não sei. Se eu chegar nesse ponto, não de conversar, que eu acho isso impossível mesmo, né, nesse momento. Mas, enfim, se eu conseguir o básico do básico até o final do ano, tô bem. Tô muito bem, aliás. Me perguntaram como eu me organizo com o fuso horário para conversar com a minha mãe, com o filhote, etc. Então, o bom é que eu tô 4 horas à frente, então, até com trabalho, isso é bom, porque daí eu acordo, faço as minhas coisas sem ser interrompida, com mais tranquilidade, e daí na hora que o pessoal começa a trabalhar no Brasil é quando eu já estou aqui de tarde, depois do almoço, que para mim é mais natural lidar com as pessoas, então essa é uma parte ok. Eu acho mais difícil quando eu tenho algum compromisso de noite, tipo, sei lá, 7 horas da noite no Brasil, aqui são 11 horas da noite, eu já estou com sono, então é um pouco mais difícil. Mas eu evito esses compromissos mais tarde, né, realmente quando não dá. Mas, assim, para falar com o povo, com a minha mãe é aquilo, quando eu acordo eu já mando um bom dia, porque senão eu sou tão desligada do celular que eu acabo nem mexendo nele, assim, para mandar mensagem e tal. Então eu já mando bom dia, e aí depois do almoço, quando eu olho, eles já acordaram, já responderam e troca ideia, né. O Paul, ele não gosta que fique ligando para ele, porque ele sempre fala que ele tá jogando, ou que ele tá fazendo qualquer outra coisa mais importante, sabe, assim. Ele não gosta de ligar a câmera, é um suplício, mas às vezes eu consigo. Mas é isso, nos comunicamos. E hoje em dia, com o WhatsApp, gente, não tem tanto, né, dificuldade. Imagino que antes, quando era só telefone, era mais difícil, né. Mas é isso, gente. Assim, essas foram as perguntas que eu recebi. Consegui responder aí em 1 horinha de gravação. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi uma grande atualização de tudo que eu estou vivendo na minha vida no momento. Pretendo de tempos em tempos fazer essas perguntas lá no, lá no Instagram. Então, se você me segue, é Vida Organizada Oficial. E aí você consegue me mandar essas perguntas na caixinha quando eu abrir. Geralmente eu abro caixinha de perguntas pessoais no sábado. E aí, então, você me manda lá e eu consigo responder e fazer essa atualização. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma pergunta para me fazer, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo. Obrigada por ter assistido. Inscreva-se no canal e habilite o sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Um beijo. Tchau.